E aí, meus calças quadradas, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Han conheceu a versão grande da Cell e ela falou várias coisas, e o padrão pediu ajuda dele para terminar essa torre. E é claro, como uma boa pessoa que ele recusou e mandou ela ir tomar na bunda. E agora está com um problema. O mestre ficou louco e quer subir todos os andares seguidos. Não está fazendo uma pausa. Um túmulo paradinho. Como é que ele vai se mover, né? Um esqueleto olhando para ele falando: caramba, era ali que eu tava antes, né, meu parceiro? E vários outros esqueletos já começam a se levantar falando: vamos curtir, galera! A maioria deles tem nível 11. Prota fala que depois vai pensar num jeito de lidar com esse mestre. Manda todo mundo entrar em posição. Uma das razões que o Pikmin-Up foi chamado de ruim foi por causa da dependência de sorte que ele tinha. Isso porque a dificuldade das fases iniciais era sempre decidida pela sorte. Se você pegasse um herói bom, então seria uma experiência fácil e confortável. Mas se pegasse só heróis ruins, você sofreria todo tipo de complicação. E qual é o caso do mestre que eles têm? O seu primeiro herói foi um de 4 estrelas e foi sintetizado nele, e até mesmo todos os 5 personagens conectados a eles morreram sozinhos, mas isso também não significa que a sorte dele é ruim. Ele foi bastante diligente nas primeiras fases do jogo, sempre desenvolvendo as instalações, treinando heróis e criando os itens. Ele estava progredindo com a mesma estratégia que ele usava antigamente. As mudanças apareceram depois do 5º andar. Ele concluiu uma missão que deveria ter acabado em falha, graças à força dele. Depois disso, o jeito dele de pensar começou a desviar um pouco. Sem ter a condição certa, ele usou 5 invocações prêmio de uma só vez, e sem desenvolver os últimos membros do jeito certo, ele enfiou a gente no 10º andar. Tiveram muitos outros erros depois desse. O mestre tá confundindo as habilidades dos heróis com a habilidade dele. Os mestres que só dependem dos heróis e jogam sem paciência são chamados de arrogante. A fase é concluída. Pensativo diz que já faz um tempo, desde a última vez que subiu de nível. No seu quarto, manda a Cell aparecer. Ela já vem rapidinho. Prota fala que ela sempre responde quando chama ela, né? Ela fala que sim, é claro. Prota fala que tem algo que queria saber, se ela poderia contar alguns detalhes sobre a companhia. A Cell fala que normalmente ela não poderia falar nada, mas como ele já sabe algumas coisas, pode fazer uma exceção e responder algumas perguntas dele. Prota fala que sua primeira pergunta é aquela garota, qual é o nome dela? O corpo original dela. A Cell fala que a diretora tem muitos nomes, passa de 100 milhões pelo menos, porque sempre muda dependendo do mundo que ela tá. Se quiser um nome específico, em Taioner ela é chamada de Tyler. Prota fala que um nome diferente para cada mundo, então Niflheim Rei, o nome dela deve ser diferente. Depois da conclusão do 10º andar, o nome dado para a sala de espera muda dependendo do mestre. Apesar desse aqui se chamar Taioner, na conta dele se chama de Niflheim Rei. A do 4º rank do jogo era Hanglicide e a do 3º rank era Ezequiel. Se o que o Tyler disse for verdade, isso significa que cada mestre possui o destino de um mundo distinto em suas mãos. Atualmente existe 100 milhões de mundos e eles continuam aumentando. Próxima pergunta dele: o que é a Mobius? A Cell fala que a Mobius é o nome da empresa. Prota fala que não é empresa, ele quer saber a verdade. Ela fala que a Mobius é um universo espiral conectado com muitos mundos paralelos. Prota fala que é por isso que cada conta tem missões diferentes e não há heróis repetidos entre os usuários, hein? Fala que a cada mestre é atribuído um mundo diferente, então acha que está começando a entender a identidade daquela garota aos poucos. Pergunta se o mestre dessa vila é um humano regular. A Cell fala que é claro que sim, só humanos da Terra podem se tornar mestre. Prota fala que não quis dizer isso, tá perguntando se a Tyler já fez alguma coisa com ele ou não. A Cell fica nervosa dizendo: como assim fez algo? Ela fala pra ele esperar um segundo, que vai checar agora mesmo. Prota fala que vai ter que esperar pra saber o que é esse Mobius. Não precisa pensar nisso por enquanto. Algum tempinho depois, a Cell já volta mandando ele não se preocupar. O mestre é um usuário 100% regular nisso, confirmou direto com outro diretor. Desde o início,
fazer algo assim precisa de condições incríveis e assumir muitos riscos. O Prota fala que descobriu que o mestre é um mestre normal, que não tinha sofrido nenhuma interferência. Então, o que ele estava fazendo agora era só uma progressão de jogo normal, por isso não estava errado. Ele realmente se tornou uma pessoa arrogante. Se os sintomas disso começarem a piorar, ele vai ficar com muitos problemas em breve no futuro. Mas ele ainda está no primeiro estágio de arrogância. Com boas medidas tomadas contra isso, ainda podem reverter o caso dele. O jeito mais efetivo de curar essa arrogância é se livrar do herói em que o mestre mais depende. No caso, seria ele, o Han. O mestre faz um login no PicMeUp, já manda todo mundo se reunir. A Jena já fica perguntando se eles vão pro andar 12. Estão só sendo jogados pro nível maiores sem pensar em muitas coisas. O Aaron fica dizendo que o ritmo tá um pouco estranho demais, tá muito cedo. Prota falar que até agora eles já escalaram até o 11º andar. Nenhum dia se passou direito na Terra ainda. A Cell fica falando que a fenda já tá aberta. Prota fala que se eles entrarem vão ser mandados pro 12º andar. Então ele tá tentando passar 2 andares em menos de um dia. A Jena fica perguntando se o chefe vai ou não. O Prota pergunta da Cell que andar o mestre decidiu pra eles. A Cell fala que ele escolheu o 12º andar mesmo. Prota fala que é como ele pensava. Heróis podem demandar e insistir contra o mestre, e às vezes podem rejeitar suas ordens. Ele fala pra Cell que ele recusa participar dessa missão. A Cell já fica com o olhão falando, sério? Prota fala que não tá brincando, ele não vai dessa vez. A Jena fica perguntando, como assim não vai? Pode fazer isso? Pergunta se eles não precisam ir a obedecer a ordem. O Prota fala que não disse isso antes, eles podem recusar quando quiserem. Pensativo diz que apesar disso, ele vai ter que arcar com as consequências dessa escolha. A Jena fala que é a primeira vez que ouve sobre isso. Outras pessoas foram arrastadas, mesmo gritando quando não queria. Prota fala que eles só não sabiam o jeito certo de fazer isso. A Cell fica mandando ele reconsiderar, isso é um pouco perigoso. Prota fala que colocar a gente no andar acima não é um pouco perigoso também. A Cell fala que mesmo assim ainda tem chance. Prota fala que sabe o que ela quer dizer. A síntese. Apesar de poder recusar participar, ele não pode recusar a sofrer a síntese. Se o mestre ficar bravo e não se segurar, pode acabar virando comida para outro personagem. Mas mesmo assim, ele fala que não vai participar. A Yoka fica nervosa e perguntando, e a gente? Tá dizendo que vão ter que lutar sem ele nessa partida? Prota fala que eles podem decidir, não vai impedir o que eles quiserem fazer. O Aaron fala que se o chefe não vai, ele também não vai. A Jena fala que ele deveria ter dito isso antes, que dá pra fazer essas coisas, é muito frustrante. A Yoka fala que eu poderia fazer sozinha, então também não vou. Uma mensagem aparece dizendo que o mestre pode punir o líder da rebelião. O Prota fica rindo, punir o líder, hein? A Cell fica falando, não fui eu que escrevi essas coisas não. A Jena pergunta o que eles vão fazer agora. O Prota fala que vão esperar e apenas assistir o que esse mestre vai fazer agora sozinho. Ele provavelmente nunca esperou que os heróis se rebelassem contra ele. Pensativo, disse que se ele tivesse observado as batalhas, saberia que isso ia acontecer uma hora, mas não fez isso, então não sabe que isso ia acontecer. A Cell já manda Edith, o Roderick e o Dika virem pra frente. A Edith fica perguntando por que foram chamados. Eles não vão para a batalha? Prota fala que não decidiram ir nessa luta não. A Edith fica falando que é perigoso fazer isso. Prota fala que sabe, mas não vai mesmo assim. A Edith fala que o mestre não vai gostar, que ele recusou as ordens. Prota fala que então só vai morrer porque o mestre mandou. Pergunta se ela não tá lutando pra sobreviver. Ela fica toda nervosa sem conseguir responder, falando, ele tem um ponto. Fala que não tem como nenhum herói aqui na sala de espera ter esse senso de lealdade. Só estão se forçando a lutar para não morrerem. A Edith fala que eles precisam ganhar experiência e também não quer ser sintetizada. Os 3 vão entrando na batalha. Quer dizer, os 4, mas é um figurante que ninguém liga não. A Jena pergunta o que vai acontecer com eles agora. Prota fala que quem sabe, talvez alguma coisa. A Jena fala que essa resposta não parece uma que ele daria. Prota fala que só pode dizer uma coisa. Se ele for sintetizado e morrer, manda eles parar com isso e obedecerem a ordem do mestre, senão eles vão morrer também. A Jena fala que não tem como ele morrer. O Aaron fala que acha também. A Yoka fala que até ela reconhece como ele foi audacioso nessa decisão. O Prota pensativo diz que esses pirralhos estão crescendo bastante, hein? Com pouco tempo de luta,
Todo o grupo da Edith já começa a ficar sangrando. Prota fala que parece que o andar 12 foi bem difícil, hein? Diferente do 11º. A Edith e o seu grupo já vem voltando todo cambaleando. O Prota pergunta como é que foi ganhar um pouco de experiência, hein, parceira? A Edith fala que agora mesmo manda ele dizer como pode fazer para recusar essa merda de ordem. O Prota fica rindo, dizendo que vai ser bem facinho. E com pouco tempo, o grupo da Edith já começa a recusar participar de próximas batalhas. E eles ficam fora de controle. A Cell já fica nervosa, dizendo que está ficando pior do que ela pensava. O Prota fala que ainda vai ficar pior ainda, já que as duas equipes principais agora estão fora de controle, incluindo a dungeon principal. Ele não pode mandar a gente para dungeons diárias e de exploração também. A sala de espera agora tá congelada, e mesmo que a gente não ouça as ordens do mestre, ele ainda vai fazer o que faz normalmente. O treinamento não vai parar. Fala como compensação pelo erro, todas as dungeons vão ficar abertas por 3 dias, né? Estocar ponções do avanço de Jena ainda são bem necessários. Fala que a gente pode entrar nas dungeons diárias por vontade própria, então eles vão pra lá agora mesmo. A Cell fica perguntando se tá tudo bem e se o mestre excluir a conta. O Prota fala que ele pode fazer isso se ele quiser. Se esse é o quão mesquinho ele é, então o mestre não vai conseguir nunca escalar a torre para começo de conversa. A Cell fica perguntando e se o mestre Locke for sintetizado. O Prota fala que seria melhor para ele. Se morresse sem dor, é melhor do que ficar sofrendo sem motivo. Não é tão difícil resolver uma rebelião massiva assim. Você só precisa sintetizar os heróis que começaram tudo. Claro, isso aumentaria o nível de estresse dos outros heróis e iria destruir a moral, mas não iria ter mais nenhuma desobediência. Aí seria só dar presentes e instalações novas para aumentar a moral de novo. Claro, o mestre não deve saber dessas coisas, ele é só um novato. No dia seguinte, para a coleta de pedras de atributos para o avanço, eles foram para as dungeons diárias. A Yoka e o Han foi para uma, a Jenna e o Aaron foram para outra, e foram em dungeons diferentes em duplas, e conseguiram pegar pedras de atributo de rank baixos. Depois de terminar as rotações de treinamento continuam normalmente, a proficiência com espada e escudo chegou no nível 6 em algum ponto, e chegou no nível que suas habilidades não aumentam mais só com treinamento básico. Precisa encontrar um veterano que tivesse o mesmo nível de habilidade ao treinar, colocando muita penalidade em si mesmo. Fez um regime especial para Yoka, que estava ficando para trás no quesito habilidade. Disse para ela treinar sua magia de telecinese até que ela conseguisse a habilidade de telecinese. A Yoka reclamando, dizendo que só consegue usar magia de fogo. Prota pergunta se ela quer comer só batata. Naquele dia, o mestre não entrou no jogo, e o mesmo aconteceu no dia seguinte. A Cell fica falando que o mestre não entra faz uns dias. Será que ele realmente parou de jogar? Mas com um pouquinho de tempo, ela já fica feliz porque o mestre faz login no jogo. A Edith fica perguntando, será que ele mudou de ideia? Prota fala que é claro que não. Se a arrogância pudesse ser curada tão facilmente assim, não seria tão infame. O que ele tá pensando nessa situação é muito óbvio. Ele vai fazer besteira e usar as gemas restantes, as 500 que foram dadas pela compensação do erro, e criar uma nova equipe. E é realmente o que ele faz. Ele abre a roleta de heróis e invoca o Sten, um herói raro, e invoca a Ragel, uma ruivinha cabeluda, invoca um mendigo Rivaldo. A Edith fala que parece que eles ganharam novos recrutas, hein? E Prota fala que sim, parece mesmo. A Edith fala que se forem igual o Roderick ou a Yoka, então precisam escolher a ordem de cada time. Prota fala que não vão fazer isso, nem precisam na verdade. Eles não vão se juntar à equipe de ninguém. Ela vai ver só, os 3 já estão brigando porque o mendigo tá tentando pegar a ruivinha. Ela fala que pode ver claramente que ele é feio só pela cara dele. O mendigo fica falando que essa vadia estava sendo legal com ela. A ruivinha fica falando que ele estava desprezando ela só porque ela é mulher. Arrombado feio. Prota fala que eles já chegaram assim, hein? Todo mundo parece que vai brigar. O loirinho fica perguntando se ele chegou aqui antes deles. Fala que é um aprendiz de cavaleiro. Pergunta se pode ajudar a acalmar os dois. Eles não estão lhe ouvindo. Os dois lá atrás continuam brigando. E a ruivinha fala que o loirinho deveria chamar a mamãezinha dele e não passa de um risquinho de bosta. O loirinho já fica brabo, dizendo que não pode perdoar os insultos contra a mãe dele. Nunca vai deixar falar mal dela. Aí a gente fica perguntando o que eles estão fazendo.
Prota fala que parece que a personalidade de cada um não combina com o outro. Até mesmo os heróis têm um certo nível de compatibilidade um com o outro. Como tem heróis que têm bônus em seus atributos quando colocados juntos na mesma equipe. Também tem heróis que juntos recebem penalidades. Apesar de ser um jogo tão hostil assim, logo na chegada é bem raro. O mendigo fica falando que vai colocar uma educação na cabeça desse pirralho de merda. E os dois já começam a brigar. Mas aí Cell aparece no meio e faz um escudo, dizendo que caralhos eles estão fazendo. Querem morrer já que sim que chegaram. Fala que é assistente do mestre, manda não encher o saco. É muito mais forte que todos eles juntos. O loirinho fica falando no mestre, né? Começa a ter umas lembranças. Aí Cell fala pra não brigarem na sala de espera. Não vai perdoar uma segunda vez. A ruivinha manda pegar esse riquinho de caralho e o merda do mendigo ali e colocar eles bem longe dela. Fala que esses dois não combinam com ela, pois se quiser entrar numa equipe, tem que ser daquele jovem bonito ali. A Cell fala que a equipe não vai ser decidida por ela, é o mestre quem decide. E o mestre decide fazer os três formarem um time juntos e irem para a fenda. A Edith pergunta para onde ele tá indo. O Prota fala que vai baianar um pouco, tá na hora de dormir. Fala que os três que entraram ali, eles não vão voltar. Com pouco tempo, a batalha entre eles já começa e eles ficam fazendo fogo amigo. E entra estado de fúria, fogo amigo de novo e eles começam a se matar dentro da masmorra. Com pouco tempo, o loirinho já mata um aliado dele lá dentro, a gente não consegue ver. Mas depois de um tempo, começa a aparecer várias mensagens pro Han. Ele fala que esses alarmes são tão chatos e a equipe que ele criou é totalmente aniquilada. Todos morreram em combate. Aí Cell já aparece chorando, falando caramba, ferrou. E o mestre rapidinho quita do jogo bravinho. Aí Cell fica chorando, Loki, o que a gente vai fazer? O que a gente faz? E se ele excluir a conta depois disso? Prota fala que isso pode acontecer, né? Ela fala que o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com a gente? Se o mestre não entrar no jogo por 6 meses, a conta é excluída automaticamente. Ele também sabe disso, não podem deixar isso acontecer. Prota fala que convertendo no tempo dessa sala deve ser daqui a 1 ano e 6 meses então. A Cell fala que a sala de espera não pode ser mantida sem um mestre, não vai poder interferir nisso. Vai acabar desaparecendo para sempre, mesmo que só esteja viva por um período curto de tempo. Prota manda ela não entrar em pânico ainda, manda ela ficar tranquila. Se ele fosse parar de jogar, teria parado quando sintetizou a unidade de 4 estrelas nele. A Cell fica falando que confia nele. Prota fica perguntando por que ela tá tão em pânico assim. Ela só morre se eles não escalarem a torre ou algo assim. Ela fala que é isso mesmo. Prota já se levanta perguntando, ela vai morrer mesmo? A Cell fala que sim, ela vai desaparecer se o mestre parar. Prota já fica caladinho, fica nervoso, dizendo, caramba, peraí. Se são 6 meses, a Niflheim Rei não tem muito tempo também. No dia seguinte, o mestre faz login de novo e já compra outro pacote de 5.000 gemas. Ah, burguês safado. O Prota fica só olhando aquilo e o mestre já faz outra invocação e invoca um Nokin, o Garou da Deep Web, dizendo que não tem nenhuma mulher aqui. Mais um tarado. O barbudo fica falando que esse parece um bom lugar, mas eu quero comer. Ele é um faminto. E um arqueiro, dizendo quem é o líder daqui, manda guiar eles pra onde eles podem ficar. Prota fala que parece que vão precisar dar uma lição nesses novatos de merda. Pergunta se ele quer dar uma lição neles. O Aaron fica falando que não, vai passar. O Garou pergunta quem é ele, se não quiser morrer é melhor falar. O Prota diz que ele fala muito, vai escutar o que ele tem a dizer no campo de treinamento. Manda Edith trazer eles também. A Gina fala que de maneira mais gentil do que quando o grupo chegou aqui, né? O Garou já vem pra cima com a sua espadinha pelas costas. O Prota já se vira, metendo uma sequência de soco na cara dele. O barbudo já fica nervoso, falando, caralho, esse bicho é brabo, né, velho? O Prota fala que ele fez 3 invocações de novo. Parece que aprendeu a forma errada. E parece que vai usar a dor de uma estrela que não sabe nem o lugar pra onde completar uma equipe. Tem uma estratégia que combina personagens de alto rank e baixo rank juntos. É uma composição de equipe bem sinérgica, mas para isso ele teria que estudar um pouco. Se fosse para fazer assim de cara, era melhor ter feito 5 invocações. Ele já cria a terceira equipe de novo, botando vários figurantes. O Prota fala bem-vindo para ele e desculpa por ter que treinar assim. Ele acabou de chegar e parece que vai acabar indo para uma batalha de verdade imediatamente. Os 5 novos grupos são mandados para a fenda espacial. Fala que dessa vez os 3 não tinham a pior das sinergias
Apesar de uma pessoa ficar em estado grave, eles passaram no teste sem nenhuma morte. A Cell já entrega um chequinho para eles, dizendo bom trabalho, é um presente do mestre. E alguns dias depois, a Jenna já fica perguntando se isso não é perigoso. Aqueles caras, pode ser que o mestre use eles para substituí-los. O garoto fica só com seu sorriso maligno na cara, mas quando o Prota passa perto dele, ele já fica todo cagadinho de medo e já se vira para ficar com seu grupinho de merda. O Prota manda deixar esses caras pra lá, mas um tempo se passou e apesar de terem um mago, o equilíbrio de trabalho deles não era ruim. A equipe 3 continuou crescendo continuamente, sem nenhum dos membros morrer. O plano do mestre parecia estar indo bem. O garoto fala que aqueles caras não estão sendo mandados para batalhas, foi porque o mestre abandonou eles. Se evoluírem mais um pouco, vão poder consumir aqueles caras, tirando a maga, vai colocar ela no grupo. O arqueiro fica falando que a equipe já tá cheia, mas o barbudo fala que tem 12 idiotas inúteis, podem só se livrar deles. O Prota vai passando na hora, fala que isso é bem interessante, man, que legal. O garoto fica perguntando o que ele tá fazendo aqui, a gente tava só brincando. O Prota fala que tá só bebendo água, ele pode continuar a conversa. Diz que eles não têm um pingo de trabalho em equipe, os uma estrela na equipe deles não estão sendo tratados nem como humanos. O mestre parece que tá satisfeito com isso. Apesar de alguns engasgos, a equipe 3 finalmente passou do andar 14. Eles parecem ter facilidade com o andar 13 e 14, mas o andar 12 foi desafiador, ou só tiveram sorte mesmo. Mas não tem sequer um membro da equipe 3 que tá acima do nível 10. E o mestre continua insistindo em escalar. E no momento em que a equipe 3 for pro andar 15, eles vão ser sintetizados. A Yoga fica perguntando se deveriam tentar alguma coisa. Eles vão acabar chegando na gente desse jeito. Não sabe de nada, então ele precisa fazer alguma coisa. O Prota fala que tá fazendo. Não vai impedir ela se ela quiser trocar de equipe. Ela fala que não quer ir com aquelas pessoas, parece muito errado. Ele manda ela só esperar então. A oportunidade vai chegar. Pergunta se ela já tá boa o suficiente com a telecinese para usar direitinho. Ela fica perguntando quem ele acha que ela é. Já começa a usar a telecinese no monte de pano que tava no chão. Prota fala que ela usou conjuração silenciosa em movimento. Parece que é a habilidade básica de telecinese. Fica dizendo que ela fez um bom progresso, mas rapidinho ela já fica cansada. Mas o mestre, por outro lado, não está fazendo nenhum progresso. A sala de espera está bem equipada, mas o número de pessoas está saturado. Algumas instalações foram desbloqueadas com a conclusão do andar 10, mas nenhuma foi construída ainda. Ele precisa fazer o sistema de terceiro nível, mas não mostrou nenhuma intenção de fazer isso. A atenção do mestre está totalmente focada na terceira equipe. Os preparativos para a conclusão do 15º andar está sendo feito tranquilamente. A equipe 3 parece ter percebido que está recebendo a atenção total do mestre e começou a mostrar sua verdadeira intenção. Agora eles ficam gritando com a Chloe para ela colocar mais carne na porção deles, roubar o lugar da Robin no sofá e outros pequenos atos de agressividade, mas se conseguirem passar do andar 15, com certeza vão ficar piores. A equipe 3 já precisa se reunir na praça da cidade. O barbudo fica falando que finalmente chegou a hora. O arqueiro fica falando vamos lá, O garoto fala que é agora ou nunca. A Jenna fala que demoraram um tanto para conseguir aquelas coisas e o mestre ainda deu tudo que a gente tinha pegado. Para eles isso passou do limite. Prota fala que depois eles pegam mais. Diz que não tinha ninguém quando eles foram para o andar 10, mas agora tá todo mundo aqui para assistir. A fenda já se abre. O garoto fala pro arrogante de merda, manda ver ele na volta. Vai falar pro mestre punir ele bastante. É melhor ele ficar preparado. O Prota pensativo, manda ele falar isso depois que ele voltar. A Edith fica dizendo que ele é bem popular, né, senhor Han? O Aaron fica perguntando o que acontece se eles conseguirem. O Prota fala que se eles concluírem o 15º andar, aí eles vão ter que parar com a rebeldia, senão vão acabar morrendo. A chance da equipe 3 concluir o 15º andar não é zero. Tem às vezes que os andares são concluídos por esquadrões suicidas. Aí o que a gente tá fazendo vai ser sem sentido. O mestre vai ficar cheio de confiança e não vão ser mais necessário. Se acabarem voltando, eles precisam obedecer a ordem do mestre e não se rebelarem mais. E é claro que ele vai ser sintetizado porque foi ele que começou tudo. O garoto fica dizendo que vão lá matar geral. Ele só tem duas opções: ou o grupo 3 conclui o 15º andar e eles morrem, ou eles falham e eles sobrevivem. É uma
resposta e o garoto já fica cagado de medo. Enquanto isso, na praça da cidade, todo mundo apenas esperando para ver o resultado dessa luta. Prota fala que já se passou uns 5 minutos desde que eles entraram lá, e como ainda não apareceu nenhuma mensagem indicando algum efeito de status, acredita que eles estão se saindo bem. Mas quando ele fala isso, a zica já começa e a missão fracassa. O grupo todo foi aniquilado de uma vez só. Prota fica perguntando, caramba, nem deu tempo de aparecer a mensagem, eles foram aniquilados em pouco tempo. Mas tinha que ser passado 5 minutos desde que entraram lá. Essa missão deve ter sido especial. O local todo fica tremendo e a Gina fica perguntando o que porra tá acontecendo. O mestre já fica brabo e desliga a conexão. A Estelle fica falando que ele jogou o telefone no chão de raiva. Fala que agora eles estão ferrados, o que eles vão fazer? Prota fala que tem muitas pessoas assistindo, manda ela parar com o chilique. Fala que o show acabou, agora eles vão voltar. A Gina fica perguntando cadê o grupo 3? Prota fala que eles foram aniquilados. Ao invés de concluir o andar, eles foram mortos no começo. É óbvio que eles morreriam tentando atacar o 15º sem nenhuma dica. A Gina fala que nem passou muito tempo desde que eles entraram. Prota fala que esse foi o limite da habilidade deles. Depois disso, o mestre ficou muito tempo sem conectar no jogo de novo, mas eles continuaram com o treinamento. E aí Cell toda nervosa perguntando o que eles vão fazer. Por favor, dizer pra ela. Prota fala que tá treinando, manda ela descansar um pouco. Eles têm que continuar vivendo a vida normalmente, acordando cedo e treinando depois do café, treinando depois do almoço e treinando mais um pouco até a hora da janta. A Estelle fala que já se passaram 10 dias, com exceção dele, os outros idiotas de uma estrela estão começando a ficar relaxando dos treinos. Sem um mestre, sem síntese, eles não têm o que temer. Com exceção de alguns poucos, eles não querem mais nem fazer as masmorras diárias. O Prota fala que 10 dias aqui na sala de espera significa que ele não entrar entrando no jogo faz 3 dias no mundo real. Depois de um tempinho, ele entra no jogo. O Prota fala, olha só quem voltou. Aí Cell fala, mestre, finalmente voltou, né? Mas rapidamente uma luz fica brilhando na cara de todo mundo e o mestre tira uma captura da tela e a imagem é salva na galeria. E rapidamente ele já fecha o jogo de novo. Aí Cell fala por que ele não fez nada, mesmo depois de tanto tempo sem entrar. Não me diga que ele vai mesmo desinstalar o jogo. Prota fala que na verdade ele fez sim. Ele tirou uma captura da tela. Por que alguém tiraria a captura de uma tela? O que ela acha? Talvez ele queira guardar uma foto de recordação. Pergunta qual é o hobby da Estelle. Ela fala que já falou, é ficar navegando pela internet. Prota ficar rindo, falando que isso vai ser interessante. Ela tem acesso à internet, né? Ela fica falando, como assim? O que é que foi dessa vez? Prota fala que vai precisar da ajuda dela com uma coisinha. Aí Estelle fica perguntando se ele não está pensando em querer usar a internet aqui dentro. Prota fala que se ela não conseguir, tudo bem. Ela fala que não disse não, mas é claro que consegue. Prota pergunta qual é o problema então. Ela fala que interferir com informações de uma outra dimensão não é nem um pouco fácil. Além disso, ela sofre uma penalidade. Vai precisar reunir o resto de poder de interferência deixado pelo mestre. Se ela ficar só olhando a internet, pode fazer isso por mais de 1 hora lá fora. Mas se tentar responder ou mandar mensagem pra alguém, esse tempo é muito reduzido. Prota fala que sabe que não é assim. A Estelle fala que pois é, e ainda pode ficar maluca. E faz muito tempo que não entra em nenhum fã-clube do Ragnarok. Prota fala que precisa usar a internet. Seria ótimo se ele pudesse fazer isso. A Estelle já fica toda nervosa sem conseguir responder. Dá uns tapinhas nas caras pra ficar se motivando. Fala o que ela não faz pelo mestre Loki. Começa a usar o seu poder das fadas e uma telinha imaginária já começa a aparecer. Fala que não vai aguentar muito tempo, pede desculpas por isso. O Prota fica perguntando se ela realmente precisa ficar nessa pose estranha. Ela fala que essa pose é pra concentrar. A pose ajuda na concentração, mas manda ele parar de enrolação e ir logo. O Prota fala que já está sendo complicado ficar olhando pra ela assim, manda ela ficar calado. Vai acabar isso rapidinho. Fala que faz muito tempo que não entra no MatchTube. Começa a ver o mural dos caras e os aconselhamentos de carreira. Fica dando um sorrisinho, falando que achou. Ele vê uma postagem do mestre dizendo que sua vila tá parada e os heróis fizeram uma rebelião. Prota vê sua foto e fala, caramba, eu realmente virei o personagem do videogame.
quem é que faz esses desenhos? E fala que todas as pessoas no comentário estão metendo pau no mestre por ele ser muito burro e falando que ele deveria mesmo sofrer hater. Fala que não pode demorar muito. A Cell tá quase no limite. Ela vai virar uma bombinha. Se ele conseguir interferir mandando os arquivos que ele tem guardado na nuvem para o mestre, ele vai aprender a agir diferente. As pessoas já ficam dizendo: caramba, o Loki comentou na postagem desse merda. Ficam pedindo consultoria, mas é muito caro. O Prota se pergunta se deveria ter postado um comentário privado, hein? Fala pra Cell que ela fez um bom trabalho. Agora está tudo na mão do mestre. A Cell pergunta o que ele fez pra ele. O Prota fala que mandou todo o seu registro de jogo e umas outras coisas. Ela já fica com os olhinhos brilhando, falando que ele mandou o livro das artes celestiais. O Prota fica perguntando: que porra é essa? Ela fala que dizem que nenhum dos livros de estratégia visto até hoje é completo e que a verdadeira edição completa está escondida pelo Sr. Loki. Dizem que tem tudo lá sobre Pick Me Up. Foi isso que ele mandou para o mestre. Prota manda ela parar de falar besteira. O que mandou para o mestre foram os seus registros e análises de 2 anos jogando Pick Me Up. Acha que é parecido com o que ela descreveu. Ela fica chorando, dizendo: caramba, então realmente existia. Prota fala que não tem certeza, que sabe tudo sobre Pick Me Up, mas tudo que ele sabe está escrito lá. Contudo, não tem garantia que o mestre vai ler o que ele mandou. A escrita não está da melhor, porque nunca imaginou que outra pessoa fosse ler aquilo. Mas se ele ler tudo, depois fizer a própria versão, as coisas vão ficar muito divertidas a partir de agora. Ou será que ele vai perder o interesse de vez no jogo? Ou vai tentar uma segunda vez? Depois de um tempo, um carregamento é concluído e ele é bem-vindo ao Pick Me Up de novo. O Prota fala que ele finalmente voltou, hein? Aí Cell já aparece falando: Loki, olha, tem um presente do mestre, mais uma estatueta de um cavalo de novo. O Prota fala pra ela dar pra ele. Ela fica perguntando se ele vai quebrar de novo. O Prota fala que fez algumas alterações no arquivo antes de mandar para o mestre. Escreveu lá que ele deveria mandar uma estátua de cavalo de guerra para o herói favorito dele. Então ele leu mesmo todas aquelas páginas infinitas até o fim, hein? Não precisa de nenhum mestre medíocre. Se quiser mesmo que ele escalhe até o topo da torre, terão que ser os melhores dentre os melhores de 100 milhões de jogadores. Ele só trabalha os melhores do mundo e é provável que ele ainda não tenha entendido tudo que leu, mas se ele tiver força de vontade, vai fazer ele se tornar o melhor jogador dessa porra. A Cell fica perguntando se o mestre não mudou o que a gente faz. Prota fala que isso não é possível, pergunta quando vai ser a próxima chance dele usar a internet. A Cell fala que isso depende muito de quanto poder de interferência residual vão poder absorver do mestre. O Prota pergunta o que é esse poder de interferência. Ela fala que é a fonte de poder que pode ajudar a lei do mundo e mudar a casualidade de Mobius. A energia se acumula quando o mestre entra no jogo e fica ativo. Ela se acumula mais rápido quanto mais alto o andar que eles tiverem. Mas tudo que é melhor ainda é com gemas. A cristalização do poder de interferência é a gema que detém o poder da criação. Prota pergunta: então o dinheiro tinha esse tipo de poder mesmo, hein? A Cell fala que a moeda humana tem bastante história. Dinheiro do jogo é bom, mas o dinheiro humano é o melhor ainda. Se levar dinheiro pro prédio principal da empresa, dá pra ganhar pelo menos um bônus de 1% por dinheiro. Prota fala que 1% é muito pouco, né? Fala que eles vão sair pela primeira vez depois de um bom tempo. Eles descansaram bastante até hoje. Fala que a partir desse ponto, a revolta deles acaba. Uma mensagem aparece que o mestre convenceu os heróis. A Gina fala que realmente não se importa com o que o mestre faz, mas isso é ótimo. Prota pergunta se eles não estão se coçando pra quererem sair. A Yoka fala que nem tanto assim, mas agora, depois com uma olhadinha do Prota, ela fala que nossa, eu tô com uma coceira, hein? Tô querendo muito ir pra uma masmorra. O Aaron fala que mesmo que o mestre tenha mudado de ideia, ainda são um grupo só com 4 pessoas. Pergunta se não precisam de mais um. Prota fala pra ele não se preocupar com isso. A Cell fala que o mestre pediu para Edith entrar na equipe 1 temporariamente. A Edith pergunta se eles acabaram a revolta. E quanto ao mestre, Prota fala que sim, vão saber logo em breve se ele realmente mudou. A Edith fala que beleza, se eles aceitaram acabar com a revolta, ela também volta. Fala que não pode ficar muito tempo com eles. O Prota fala que não tá planejando mantê-la aqui. Depois de passarem pelo 15º andar, ela vai poder voltar a liderar a segunda equipe de novo. Eles vão para o 8º andar fazer os testes.
e o portal vai se abrir em 10 segundos como sempre. A Edith fica falando, então é o oitavo andar, né? Tá na hora de mostrar os frutos dos treinamentos. Um lobo já vem vindo pra cima com suas perninhas finas. E os cavaleiros Goblin já vem vindo falando, vamos pegar eles, galera! Vamos matar todo mundo. A Yuka já começa a usar seu poderzinho de telecinese e faz todos os Goblins ficarem juntos. E faz todo mundo aprender a voar um pouco. Todos eles viram paraquedistas. E o chão começa a virar uma lama velha toda gosmenta. Parece Maceió. E a Jena já começa a disparar várias flechas seguidas. Digamos que ela faz uns rombos agora. Não sei que flecha é essa, tá meio laser, né? A Yuka já vai combando, usando sua bolota de fogo, fazendo uma grande parede. A parede do Nordeste queimante. O Prota fala que o tempo de conjuração, que costumava ser 40 segundos, agora tá abaixo dos 10. É a última horda. E em pouco tempo ele já sai fatiando todo mundo. A Edith parada fica perguntando por que diabos trouxeram ela aqui. E rapidamente eles concluem a fase. O Prota fala que a Jena melhorou muito também. A velocidade da arqueria dela tá rápido bastante para que ele possa deixar a retaguarda em suas mãos. A Jena pergunta da Edith se ela ficou com tédio. Ela fala que foi legal ficar vendo eles lutar. Prota fala que apesar da Edith não ter se acostumado com a equipe ainda, ela se adapta rápido, então com certeza vai encontrar logo uma função. Até mesmo a Yuka, que antes só conseguia usar magia depois de conjurar um tempão, tá mais flexível agora. A Yuka fala que isso deve ser tudo por hoje, né? Tô cansada de usar magia. Prota fala que ainda não acabaram não, e vai arrastando ela. Manda ela não se preocupar, ela não vai mais usar o corpo dela hoje. A Yuka fala que não confia nele, acha mesmo que vai ser enganada por ele todas as vezes. O mestre possui um herói que pode fazer pesquisas para ele. Pergunta o que ele acha de construir um laboratório de alquimia para fazer pesquisas de maneira tranquila. A Yuka fica perguntando se isso é um salão de magia. Por que trouxe ela aqui? Prota já disse que ela não vai usar o corpo dela. O que ela vai fazer aqui é fazer pesquisas. Aparece uma recomendação de deixar a Yuka como a chefe do laboratório. A Yuka já fica cagado de medo vendo a Cell. Uma dela não aparecia assim do nada perto dela, ficou tão assustada. A Cell manda ela calar a boca e se acostumar. Também não tá fazendo isso porque gosta. Pergunta se ela tá vendo aquela mesa ali. Ela só precisa resolver as questões e colocar a resposta no recipiente ao lado. A Yuka fala que essas fórmulas são o que aprendeu na escola de magia, mas por que deveria fazer isso? A Cell fala que o mestre tá ordenando, ela só faz isso logo se não quiser levar bronca. O Prota, olhando os livros, fala que não consegue ler nada, e a Yuka fica lá tentando resolver todas as tarefinhas de escola. Depois de um tempo fazendo isso, ela ganha um ponto de pesquisa, e a velocidade é de 10 horas, 10 gemas serão consumidas por hora. O Prota fala que está em 10 pontos por hora, então a taxa é a mais baixa possível. A eficiência da pesquisa é muito ruim, não tem o que fazer, já que ela não tem habilidade de pesquisa. O mestre decide que ela deve fazer 3 horas por dia disso. Aí Cell fala que ela vai precisar fazer isso todo dia agora, hein? A Yuka já fica nervosa falando que 3 horas? Não quer machucar sua cabeça mais do que eles imaginam. Fala que não são questões fáceis, já tá cansada pra caramba. Nesse ritmo, ela vai ser tratada como uma escrava todo dia. Prota fala como esperado, não vai dar certo. O cronograma dela é bem apertado sempre. Um jeito de manter a satisfação dela sem perder o tempo, manda a Cell fazer um pedido pro mestre. O Han pede por um casaco de pele para dar um presente para ele. Ele aceita, custando 3.000 de gold. A Yuka já fica feliz, dizendo que tá tentando convencer ela fazendo isso, né? Que sem vergonha. Prota fala que se ela não quer, vai pegar de volta. Ela disse que quer sim, só precisa fazer essa merda, então vai fazer. O mestre continuou a organizar a sala de espera. Ele reuniu membros para as dungeons diárias, para a criação de armas na oficina e de equipamentos, e até refez a terceira equipe. Era uma equipe nova, composta de invocações promissoras que havia feito recentemente. O mestre com certeza mudou. O Prota fica dizendo que nada mal, hein, mestre? A Yuka começa a chamar ele. Fala que mesmo que consiga usar magia de fogo, também é excelente com a teoria. E dá pra ver que ele é inteligente. Pergunta se ele já pensou em aprender magia. O Prota fala que aprender magia, hein? Ela fala que seria difícil se fosse por conta própria, mas com livros aqui ele conseguiria aprender pelo menos o básico. O Prota fala que como 2 estrelas, sua profissão atual é aprendiz.
vai conseguir escolher sua classe depois de se tornar um 3 estrelas. Ele provavelmente vai se tornar um herói nesse nível, mas se preencher condições bastante, pode acabar conseguindo uma classe oculta. Uma delas sendo o espadachim mágico. Não é que ela seja forte só por ser uma classe oculta, então pode não funcionar tão bem no final. Ele recusa, dizendo que sua evolução ficaria muito complicada. A Hyoka fica mandando ele falar com ela se mudar de ideia. O Prota fala que ela só não quer trabalhar sozinha nas questões, né? Ela fica toda envergonhada dizendo que isso é besteira. O Prota fala que essa era a resposta certa. Ela fica sendo pega no flagra, toda bravinha. Pergunta como era a vida dele antes de vir pra cá. O Prota fala que era um fazendeiro comum. Ela fala que isso é mentira, ninguém acredita nisso. Ele manda só ela continuar resolvendo as questões aí. Fala que essa garota costumava ser um prodígio de uma família nobre do Império, mas sua família foi jogada em uma briga política e acabou caindo. Foi pelo menos o que ele ouviu. Depois de um tempo, uma luzinha já começa a ficar brilhando em cima dos dois. Prota fala que finalmente começou aquilo e acabou.